Paz, meus irmãos, tudo bem? Voltamos a falar do mesmo tema, tá bom? Perdoa os inscritos, perdoa pela insistência, mas teve alguns comentários no último vídeo, né, que eu falei sobre o véu, e eu preciso, senti no meu coração que eu preciso de dar resposta a esses irmãos que fez esses comentários, porque, na verdade, eu sou muito ruim de português para escrever, irmãos, então prefiro fazer um vídeo respondendo a esses irmãos, tá bom? Então paciência comigo e vamos responder alguns comentários, tá bom? Tem um comentário do irmão JB, né? Que ele comenta assim: irmão, esta é a sua interpretação a respeito, eu respeito isso. Foi para a igreja de Coríntios para separar as prostitutas. Isso foi mandamento de Paulo, né? Não foi Cristo. E quando uma prostituta se convertia, tinha a cabeça rapada. Então andava pelas ruas com o véu até que crescia o cabelo, né? Até que crescer o cabelo e até crescer. Tenho outra interpretação. Ele falou que também tem outra interpretação. Esse é meu entendimento. Me perdoa. Falar para as mulheres é fácil. Isso é costume. Isso é costume nessa interpretação do nosso irmão JB. Eu sei que muitas igrejas têm essas interpretações, né? Ensina assim. Mas, amados, vemos que dentro do contexto não tem como interpretar desta forma. Por isso que nós temos que ler as Escrituras não como interpretação de nossa particular, como está em 1 Pedro, né? Que as Escrituras não é de particular interpretação. Temos que interpretar na guia de Deus, na guia do Espírito Santo, ler com muito carinho, senão caímos nesse erro. Não podemos pegar ela e estudar por estudar. Concordo que devemos estudar as Escrituras, devemos debruçar as Escrituras, examinar as Escrituras a fundo, mas tem que ser também com a guia e o Espírito Santo, como está na carta de Coríntios. Né? O homem natural não pode entender os mistérios de Deus. Então, se há temor no seu coração, nos nossos corações, temos que ler com bastante carinho. Uma das falas que eu quero já antes, que era para separar as prostitutas, né? Veja aqui, que as prostitutas quando se convertia, então elas usavam o véu até crescer o cabelo. Vamos ver, essa é uma interpretação que fizeram a parte das Escrituras, porque o que está escrito aqui não é isso. Pegaram esse pretexto, vamos dizer assim, para poder desfazer o texto, né? Eu não concordo, nós não podemos fazer isto. Né? Que as mulheres prostitutas se convertiam, isso é óbvio, não? Né? Mas mulheres prostitutas, e se formos pensar assim, não tinha só mulher prostituta em Corinto. Por todas as cidades sempre teve o comércio da prostituição. Roma, quem tem dúvida é só buscar. Na internet você encontra tudo. Roma tinha um grande comércio de prostituição. Jerusalém também tinha, você vê casos nas escrituras, mulheres que o Senhor Jesus perdoou prostituindo, né? E todo lugar sempre teve a prostituição. Então, aqui no caso de Coríntio, claro que em Coríntio tinha um maior número, né? Porque aí tinha um templo, né? Que tinha essas mulheres, com mais de 1000, né? Sacerdotisa, né? Da deusa Afrodita, não? Deusa do amor. Então, o que acontece? Falar que Paulo falou isso, escreveu à igreja de Coríntios porque essas mulheres estavam lá com a cabeça rapada e tinha de colocar o véu, não tem nenhum sentido. Porque o mandamento, o ensinamento foi para toda a igreja, não foi só para as mulheres prostitutas. É isso que temos que levar em conta. Então, um ponto aqui para reforçar essa ideia. Porque logo em seguida vamos ler aqui do irmão, eu creio que foi do irmão Marcondes, que ele disse que a Igreja Católica usava o véu, e até hoje as freiras usam, né?
um véu, um pano na cabeça, não um pano branco. Então, se a Igreja Católica, na verdade, ela foi a igreja primitiva, ela foi distorcida, mas ela foi das primeiras igrejas, queira ou não, sim, né? No ano 325, antes um pouco, não, 312, foi quando Constantino se converteu e foi instituído a igreja como igreja oficial, não? Então, então nessa época a igreja ainda era uma igreja sã. Não, depois que foi metendo as heresias dentro da igreja. Então, se as mulheres de Roma, né, a igreja romana, ela usava o véu porque o véu não era só coríntios. Percebeu? Então, o véu não era só de coríntios. Também em Roma, as mulheres que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma, também usava o véu. As mulheres hebreias sempre usou o véu. Até hoje elas usam o véu, um pano na cabeça, um manto. Não significa que tem que ser um pano transparente, né? Então vemos que essa doutrina do véu não foi específica para coríntios, porque se fosse assim, só coríntios usava, né? Você pode ver que a igreja romana, ela seguiu usando. Por quê? Porque as irmãs daquela época usavam o véu. Então vemos que não é só um costume, é uma doutrina para coríntios. Porque senão no final da carta não estava escrito as igrejas de Deus. Perdoa ter falando várias vezes. Mas é bom muitas das vezes isso para nós aprender com mais facilidade. Mais ouvimos, mais aprendemos, né? Então, agora dizer que essa é a doutrina de Paulo, aí já é demais. Porque então você não crê em todas as escrituras como inspiração de Deus, como palavra de Deus. Aí então temos que ver o que é de Paulo e o que não é de Paulo. O que é de Deus e o que é de Paulo, aí já complica mais ainda, né? Então aí eu não sei. Aí para mim e o que para muitos cristãos, eu não sei por irmão e irmã que está ouvindo, que temos a Bíblia como inspiração de Deus. Estes livros são inspirados por Deus. Agora se fala que é de Paulo, claro, aí fica fácil. Quando você quer distorcer uma parte das escrituras que veja que não é para você, ou que a igreja onde você está não aceita isso como doutrina, o que fazemos? Claro que temos de distorcer de alguma forma. Então, era para cobrir a cabeça das prostitutas, ou essa doutrina era de Paulo, pronto, não era do Senhor Jesus. Entendemos? Amados, quantas? 16 cartas, quase 16 cartas, na verdade? 15 ou 16 cartas foi escrito pelo apóstolo Paulo e tanta coisas gloriosas. A doutrina da Trindade, que a maioria está dentro das cartas do apóstolo Paulo. Então foi a doutrina de Paulo também? Não foi a doutrina do Senhor Jesus, né? Então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, né? Eu creio que essa falácia de falar que é mandamento de Paulo é muito, muito arriscado. Eu não me arrisco. Eu prefiro ficar com a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo e aceitá-la como infalível palavra de Deus. Né? E essa que colocar a separação entre só porque tinha mulheres prostitutas não encaixa, porque mulheres prostitutas tinha em todos os lugares, né? Então não vale. Vou ler agora do irmão Marcondes. Irmão Marcondes, se for irmão Wagner Uruguai, você vai me desculpar, mas o mandamento do véu era para aquelas irmãs daquela época, para diferenciar as cristãs das prostitutas, a mesma coisa. Como você bem disse. Não, eu não disse que era para diferenciar as prostitutas das irmãs. Nunca disse isso, né? Vemos aqui no versículo 15, perdão, no versículo 5, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é indecente cortar, que é tosquear curto, ou rapar-se, que põe o véu. Então, se fosse só por causa das mulheres prostitutas, e esse versículo, o que faremos com esse versículo? Vê que as coisas não se encaixam, amados. Né? Eu quero tirar dúvidas. E para os ouvintes, aqueles que já crê que é uma doutrina, para que não tenha dúvidas sobre esses comentários. Vemos que não tem fundamento. Porque senão o 6, a gente tinha que tirar o versículo 6 aqui das escrituras. Ó, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Então ele não está falando para pessoas que tinham a cabeça rapada.
Então, se não cobre com véu, corta curto. Então, não é para alguém que estava com o cabelo cortado curto ou rapado. Você está entendendo? Vai no meu raciocínio. De novo, perdoa pela insistência. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, corta-se também curto. Mas se para a mulher é indecente cortar curto ou rapar, então que cobre-se o véu. Por que era indecente? Porque as mulheres eram indecentes porque isso era para mulheres prostitutas. Então ele estava fazendo uma comparação. Se não cobre com véu, você fica parecida com uma prostituta. Mas não está falando se não cobre com véu alguém que não tem cabelo. Porque ele está dizendo aqui para alguém que tem cabelo. Senão ele não disse, se não cobre com véu, corta. Ou rapa. Mas é indecente, então que cobre. Então, está entendendo? Não tem fundamento. Eu não quero te convencer uma coisa que é minha. Que é um mandamento meu. Não, eu estou falando, eu quero explicar aqui que está dentro das Escrituras. Se não o versículo 6, se fosse para diferenciar as mulheres, e foi só por causa das mulheres prostitutas que tinham cabelo rapado, então nós temos que tirar da Bíblia o versículo 6. Ele não estava dizendo para a mulher que tinha cabeça rapada. Outra vez, reforçando outra vez. Está entendendo, meu amado irmão? Não tem como encaixar essas interpretações. Porque você tem que pegar a Bíblia como um todo. Você não pode pegar como um versículo isolado. Isso eu sempre aprendi. Deus sempre cobrou de mim e sempre sabe os homens de Deus que falam as mesmas coisas. Que nós temos que ler a Bíblia como um todo. Você tem que pegar todo o capítulo e ler, e um tem que encaixar o outro, como engrenagem, tem que encaixar um no outro. Se não encaixa, está mal a interpretação. Está mal a interpretação. Né? E vamos seguir lendo. Do irmão Marcondes. Como você bem disse, as pessoas da CCB idolatram esse pedaço de pano. Já ouvi vários testemunhos sobre o véu, com coisa que o véu fez o milagre. É o que eu disse no outro vídeo. Se alguém idolatra, sabe que o povo sempre tenta levar por caminhos que não é a verdade. Mas nunca, sempre o ministério, eu estava lá, eu sei o que estou falando, eu fiz parte do ministério. Nunca ensinamos, sempre foi contra. Irmãos, cuidado, não faça isso como uma idolatria, não, cuidado. Se alguém faz, aí já é outra coisa. Você não pode falar que a CCB ou a igreja faz isso. Tá entendendo? E o pedaço de pano é um símbolo. Como eu falar assim, essa água aí, tirando sarro, tá entendendo? Temos que tomar cuidado. Temos de tomar muito cuidado, são símbolos. Esse pedaço de pano, que é um pedaço de pano, é claro que está falando aqui como se tirando um sarrinho, na verdade tirando um sarrinho, não? Sim, é um pedaço de pano, sim, mas é um símbolo, assim como a água, essa água aí, essa água aí, sim, é uma água, mas ela simboliza novo nascimento. Ah, esse pedacinho de pão aí, como alguém fala, esse golinho de vinho aí, fala que é sangue do Senhor, isso não serve para nada, isso não é nada, isso é um pedaço de pão, é símbolos, todo é simbólico. Não se idolatramos também com o pedacinho de pão e com o cálice de vinho, não é verdade? Tudo é símbolo. A essência, dentro da essência, que é simbolicamente Deus pediu para fazer isso, está aqui nas Escrituras, não é mandamento de homem, se fosse de homem não estava aqui. De homem quando não está nas Escrituras, amado. Quando está nas Escrituras é de Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. Se as Escrituras é a palavra de Deus, não é de homem, é de Deus. Entendemos? Então vemos que não é cultural. Seguimos. Fiquei 33 anos dentro desta igreja sei muito bem que estou falando. A Igreja Católica já usou o véu. É ele que disse, claro. Por quê? Porque desde a época já usavam. Viu como é uma doutrina? Viu como não é só a igreja de Coríntios, também a igreja católica também já fazia isso, a igreja de Roma, né? Que é do começo, né? Depois que ela vem distorcendo e tirou. Mas no começo sempre teve. Assim passa com a igreja e passou também com Israel na época. Do mesmo jeito, vai passando o tempo, eles vão desfazendo e vai jogando para fora doutrinas, que é as escrituras. Temos que tomar cuidado em preservar o que é doutrina apostólica. Né? A Igreja Católica também usa. Portanto, acho que é uma questão de reflexão. Que Deus é esse
Que Deus é esse que jogará a alma de uma pessoa no inferno por não usar um pedaço de pano na cabeça? Que Deus é esse que joga a pessoa no inferno por um pedaço de pano? Vamos a ver. Eu não disse nada que alguém vai para o inferno por não usar o pedaço de pano. Simplesmente a obrigação nossa como presbítero, ministro da palavra de Deus, é ensinar o que está aqui dentro. Se você quer aceitar ou não, já é uma questão de cada um, né? Então, o que está aqui nas escrituras, que quando a mulher orar e profetizar, cobre a cabeça com véu. Quando ela não está orando e profetizando, o cabelo está no lugar do véu. E por que tem que deixar o cabelo crescido? Porque quando ela não ora e profetiza, o cabelo está no lugar do véu, simbolizando o véu. Então está muito, muito, muito claro. Se eu dizer que o cabelo é o véu, né, que não precisa mais, que o cabelo é o véu, e no versículos 5 e 6, que toda mulher que ora profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não ora, não se cubre com o véu, tosquia-se também. E se tosquia, rapa e se rapa, então, se é vergonhoso, coloca o véu. Então aqui tem outra coisa, mais do que o cabelo. Não é o cabelo, o véu. Então, quando ela não estiver orando e profetizando, o cabelo está no lugar do véu. Por isso que precisa de um cabelo crescido, simbolicamente representando o véu quando não está em oração. Então está bastante claro nas escrituras, muito claro. Tá bom, meus amados irmãos? Então é isso, não sei, vou ler aqui alguma coisa a mais, que o vídeo já se vai. Aí ele fala sobre a riqueza do templo, da igreja, já é outro tema, não é o tema do vídeo. Eu vou ter falando outro, é o Peter F., o irmão Peter. Deus que abençoe pelo seu comentário, tá bom? Muitas das vezes um pouco de chacotazinha, como dizemos aqui, mas Deus que abençoe. Também é bem-vindo, serve para crescimento. Não tem que ter as críticas para a gente rebater com entendimento, sabedoria, claro, com respeito, para que nós podamos crescer, tá bom? Eu quero que você, quero muito que vocês entendam também o que eu estou entendendo, mas se não entende, paciência, né? Paciência e oramos uns pelos outros. Mas nunca ninguém disse que alguém vai para o inferno por usar o pedaço de pano. Eu disse aqui nas escrituras falas que é para usar. Se não usa, aí Deus o julgará cada um segundo a sua consciência. Vou repetir outra vez, tá bom? Mas de forma nenhuma eu afirmo isso. Eu não afirmo isso, tá bem? Tampouco as escrituras afirmam isso. Tá bom? Uma hora falaremos sobre templos, né? Sobre igrejas, construir igrejas. Se isso está fora da vontade de Deus, né? É outro tema, do outro vídeo. Tá bom? Sobre a liturgia, o irmão Peter também fala, não está escrito sobre a liturgia. Também falamos uma outra vez sobre a liturgia dos cultos. Tá bem? Então é esses dois comentários que eu queria deixar bem claro, do bom Marcondes, do bom JB e do bom Peter F. Tá bom, meus irmãos, Deus que abençoa. Queria responder estes 3 comentários, tá bem? Perdoa pela insistência, mas é o desejo do meu coração estar aqui esclarecendo, né, algo que está bastante claro no meu entendimento. Se para você não está, paciência, mas aí está a minha humilde explicação, tá bom? O que Deus me deu. Porção é pouca, mas reparte. Assim tenho o desejo de repartir para que o nome de Deus seja glorificado. Deus que abençoe a todos, né? Fique com Deus.